Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? De boa? Bom, no assunto de hoje eu quero falar para vocês como investir em fundos imobiliários. Bom, antes de falar para vocês como é que eu consigo analisar um fundo imobiliário, onde eu analiso, como eu analiso, eu quero falar para vocês o porquê que você poderia investir em fundo imobiliário, né? Qual que é a vantagem de você investir em fundo imobiliário aqui? É interessante porque quando você investe em um fundo imobiliário, você está investindo na realidade em imóveis, só que ao invés de você gerir todo o imóvel, ou seja, ao invés de você ir comprar o imóvel, ter a dor de cabeça de ter aquele imóvel, você delega isso para outras pessoas que são qualificadas para resolver esse problema para você. Tem várias vantagens aqui. Uma delas é justamente essa. Você não tem essa dor de cabeça, você não se preocupa se o cara vai pagar ou não, né, que seria o inquilino. Você não se preocupa com nada, com uma reforma, nada. Você não se preocupa com nada. Tudo isso, toda essa dor de cabeça, ela é delegada para a pessoa que cuida desse imóvel. Então, todo mês, ele te manda um relatório falando, olha, você que investiu nesse fundo imobiliário, que tem esses imóveis aqui, a gente vai mandar um relatório para você explicando tudo, quem saiu, quem entrou, qual movimentação a gente fez, o que aconteceu com esse imóvel, a gente teve alguma mudança nele, não teve, explica tudo. Isso aqui é tudo mastigadinho e entregue para você que investe nesses imóveis. O segundo fator pelo qual eu acho muito interessante investir em fundos imobiliários é do seguinte: todo mês você vai receber no mínimo 95% da receita desse fundo imobiliário no qual você está investindo. Isso aqui faz com que você gere uma renda passiva para você, no qual você coloca uma grana lá, não se preocupa com absolutamente nada e recebe todo mês essa grana. Fora que teve um estudo que fizeram que durante um período de 20 anos, os fundos imobiliários eles foram mais rentáveis do que as ações e são mais seguros, ou seja, são menos voláteis do que as ações. Então aqui, só para começar, só para você entender o porquê que é interessante investir em fundo imobiliário, é justamente por isso. É algo seguro, aliás, você está investindo em imóveis, é algo escasso, porque não tem como você criar mais terras por aí, né? Não tem como você criar no meio do oceano. Terra é limitado, então é um negócio que tende a se valorizar ainda mais ao longo do tempo. Então vamos lá, como é que eu consigo analisar um fundo imobiliário, qual critérios eu uso para investir e onde eu vejo isso? Bom, vamos lá, eu fiz uma listinha aqui das coisas mais importantes que você tem que olhar antes de investir em um fundo imobiliário. Eu sugiro que você pegue um papel e caneta, anota e depois vai para a prática. Não fica só na teoria, tá? Pega aqui, aprende, depois você vai lá e coloca na prática, vê você mesmo na sua casa, para você entender, que vai ficar bem mais fácil. Bom, vamos lá. Quais são os tipos de fundo imobiliário que a gente tem para investir? Existem 3 tipos de fundo imobiliário, tá? O primeiro que eu quero falar para vocês é o FII de tijolo, né? O Fundo Imobiliário de Tijolo. O que seria esse de tijolo? O que quer dizer esse tijolo? Quando você investe em um fundo imobiliário de tijolo, quer dizer que você está investindo em imóveis físicos, no qual você consegue visitar, no qual você consegue ver ele. O outro tipo são FIIs de papel, tá? E o que seria esse FIIs de papel? Eles são um investimento de renda fixa voltados para o setor imobiliário. E o outro tipo, ele é o híbrido. A gente chama de híbrido e também de FOF, né, que seria Fundo de Investimento, Funds of Fund. Esse FOF, o que ele seria? Só que ao invés de eu construir um imóvel, de comprar um imóvel, o que eu faço? Eu compro outros fundos imobiliários e gero eles. Eu cuido deles e aí você, acionista, paga uma porcentagem para mim, paga isso aqui para eu cuidar deles. E aqui é um ponto interessante que não é muito recomendável você investir em fundos de investimento. Por que não é recomendável? Porque na realidade, o que ele está fazendo? Né? O que esse gestor desse fundo imobiliário está fazendo? Ele pega um fundo que já está disponível, né? Pega um fundo de investimento que está disponível e ele só investe nele e fala assim, olha, você que está aí, investe aqui no meu fundo que eu peguei desse fundo aqui. Então, basicamente, ele escolhe os fundos para você, só que você já pode escolher, sim, só você mesmo. Então não faz muito sentido. Bom, vamos lá, vamos começar agora de vez como é que eu escolho um fundo imobiliário, o que eu tenho que ver para escolher um fundo imobiliário. O primeiro, já falei para vocês, né, quais são os tipos de fundo de investimento, de imobiliário, e o segundo é o seguinte, a hora que você for investir, você tem que olhar qual é o tipo de fundo que você está investindo. Se é de tijolo, se é de papéis, ou se ele é híbrido, ou de FOF. Que aqui você consegue ter uma noção, ou seja, se eu estou investindo em um fundo híbrido, né, que a gente chama também, na realidade o que está acontecendo? Eu não estou investindo em um imóvel físico, eu estou colocando meu dinheiro para um cara cuidar de outros papéis, né, de outros ativos, de outros fundos de investimento imobiliário. Ele está escolhendo para mim qual que ele vai investir, só isso.
Agora, se eu estou investindo em um tijolo, eu estou investindo em imóveis físicos, ou seja, pô, onde é que fica isso aí, a localidade desse imóvel, quantos inquilinos tem, qual que é o vencimento do contrato dele, dá para você ver um monte dessas coisas. Bom, a terceira coisa no qual você tem que ver, o terceiro ponto que você tem que analisar, é qual que é a diversificação desses imóveis, ou seja, aonde que eles estão localizados no Brasil, se está em um estado, 2 estados, e quantos imóveis tem esse fundo imobiliário. Então eu vou pegar aqui para vocês um exemplo, ó. Como é que eu vejo isso aqui, né? Você entra aqui ó, no Fundos Explorer, nesse site, você vai lá e pesquisa nessa setinha aqui, ó, um imóvel. Então eu vou pegar qualquer um aqui, ó. Lembrando que para você ver a diversificação desses imóveis, tem que ser um fundo de tijolo, certo? Afinal, são imóveis físicos. Então, ó, você desce aqui, vai descendo, e ó, aqui você consegue ver já, tá? Então, ó, esse fundo imobiliário chamado HGLG, ele tem 17 imóveis em 5 estados diferentes. Então aqui dá para você ver aonde está localizado esses imóveis e quais são os imóveis que esse fundo está gerindo. Então, para você ter uma noção, dá para você ver aqui, ó, o estado que mais faz parte dos imóveis, né? Então aqui é SP, né, São Paulo, aqui é Minas Gerais, Santa Catarina, depois Pernambuco e depois Rio de Janeiro. E aqui, ó, você consegue ver no Brasil aonde está esses imóveis, né? Então a gente vindo aqui, ó, por exemplo, em Rio Grande do Sul tem um só. Agora se a gente for mais aqui, ó, olha quantos imóveis tem em São Paulo. No Rio de Janeiro tem um só. E aqui em Belo Horizonte também um, que mais? E um aqui. Então, como eu falei para vocês, a maior parte desse fundo está em São Paulo. Ó, tem 15 imóveis aqui e aqui apenas 2. Então aqui, ó, olha quantos imóveis tem em São Paulo, tá? É bastante imóveis. Então aqui dá para você ver a diversificação dos imóveis. Um adendo aqui é o seguinte, quando você vai analisar um fundo imobiliário, o que você tem que prestar atenção? Nunca pega um fundo imobiliário que ele tem um ativo só ou em um estado, tá? Principalmente se ele tem um imóvel só. Por quê, né? Porque imagina que, pô, se você tem um imóvel só, né? Você tem um inquilino só, tá gerindo um inquilino só, e do nada ele resolve sair, pô, imagina, saiu, você perdeu toda a receita, ou seja, você não vai receber o imóvel para você. Ou seja, você não vai receber esses dividendos que seria o aluguel dos imóveis para você. Então, sempre pense, pô, eu estou investindo em um imóvel só, como é que tá, quantos estados, sempre pega um que são multi-inquilinos, que seria aqui, por exemplo, tem 17 inquilinos. Isso aqui é muito legal. Isso aqui diversifica muito. Por quê? Quando um sai, pô, tem mais 16. Então, olha que interessante. Você tem 16 fontes de renda que estão te mandando grana todo mês. Bom, o quarto passo aqui que eu quero falar para vocês é a taxa de vacância. O que seria essa taxa de vacância? Nada mais, nada menos, algo bem simples mesmo. A taxa de vacância seria o quanto dessa área total disponível de imóveis não está sendo alugada. Então vamos supor o seguinte, eu tenho 10 lugares disponíveis para alguém alocar, né, para um inquilino vir aqui alugar esses imóveis. Só que desse total que eu tenho disponível, apenas um está disponível. Ou seja, do total de 100, né, de 10, um não foi alocado. Os outros 9 foram. Logo, eu falo que a minha taxa de vacância é de 1%. Então, o legal aqui é, quanto menor a taxa de vacância, melhor. Afinal, tem menos espaço sobrando naquele fundo para ser alugado. Voltando aqui para o site Fundos Explorer, eu peguei o mesmo ativo, tá, o mesmo fundo imobiliário, que seria o HGLG, e aqui, ó, onde é que eu consigo ver isso aqui, né? Bem aqui. Ó. Então eu venho aqui, ó, a taxa de vacância, tá vendo? Ele não fala taxa, mas é a vacância do fundo. Então você pode reparar que aqui, ó, a ocupação física, ela está entre 84,8%. Isso significa dizer que 100% desses imóveis, apenas 84,8% está sendo locado. O resto está vazio, não tem ninguém ali. Como eu falei para vocês, quanto menor a taxa de vacância, melhor. O quinto ponto que eu quero falar para vocês é o quanto é o dividend yield desse fundo imobiliário. Pô, Luiz, o que seria o dividend yield, né? O dividend yield, ele é nada mais nada menos que a relação entre o preço da cota que você está pagando, né? O preço do ticket que está pagando, sobre
o lucro que você tem. Então, ó, vindo aqui no Fundos Explorer, você percebe que o dividend yield é de 0,44%, significa dizer que, como é que eu calculo esse dividend yield, né? Eu pego 171,50, que é o preço da cota, e divido por 0,78, que é o quanto eu recebo por mês. Então significa dizer que o dividend yield, ou seja, o quanto eu vou receber em relação ao preço da cota, é de 0,44%. E o sexto passo é ver a taxa de administração e a taxa de performance, caso tenha. Bom, o que seria essa taxa de administração? Lembra que eu falei para vocês que quando você investe em um fundo imobiliário, você está emprestando o seu dinheiro para uma imobiliária, no qual ela tem os imóveis dela para cuidar, certo? Então você coloca o seu dinheiro para um cara que ele cuide dos imóveis para você. Só que como ele está fazendo esse trabalho de cuidar do imóvel por você, ele pega uma taxa de administração, ou seja, ele fala, olha, eu quero pegar um pedacinho do que você me deu aqui para mim, afinal de contas, eu estou fazendo esse trabalho por você. Então aqui, ó, como é que eu vejo, né? Você vem aqui, ó, eu peguei o mesmo fundo imobiliário, ó, você está aqui, né? Você desce, vem aqui, e você vem aqui, ó, informações básicas, que seria o fundo, que seria o HGLG. Então você vem aqui, olha, taxa de administração. Ele fala que você vai pagar 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. Quer dizer, você vai pagar 0,6% ao ano para esse fundo, para esses gestores que cuidam do fundo para você. O que é interessante aqui é o seguinte, sempre analisa se essa taxa de administração ela é muito grande. Se passar de 1,25%, já está um absurdo, já está muito caro, não compensa, porque você vai pagar 1,25% para um cara cuidar disso para você. E é muito, tá bom? Não é interessante. Você viu que está maior de 1,25%, já fica de olho aberto e não é muito interessante você investir. Outra coisa também que alguns fundos de investimento imobiliário eles pedem é a taxa de performance. O que seria essa taxa de performance aqui? Por exemplo, eles têm um benchmark, né, que seria um alvo para eles vencerem. Então, na cotação desse fundo imobiliário, se ele exceder, ou seja, se ele passar, por exemplo, uma métrica que eles colocaram, um objetivo que eles colocaram, eles vão pegar uma parte dessa rentabilidade para eles. Se eu não conseguir atingir essa taxa de performance no qual eu estipulei, aí não vai acontecer nada, tá? Só vai ter que pagar a taxa de performance se ele passar essa taxa, né? Se ele conseguir ultrapassar esse objetivo que ele colocou. Caso ao contrário, não se preocupa com isso. Uma outra coisa interessante também, que é um bônus aqui, seria o dividendo que ele paga, ou seja, o quanto você recebe por mês de aluguel, né, desses aluguéis desses fundos imobiliários. Como é que eu consigo ver isso, né? Então você colocou aqui num fundo, você vem aqui para baixo e dá para você ver o histórico de dividendos do fundo, tá? Então, olha, se a gente pegar aqui, esse fundo, ele abriu em 2010, ou seja, desde 2010, olha o quanto ele veio pagando aos acionistas de dividendo, né? Então você pode reparar aqui que ele não é muito crescente, né? Ele começou aqui com 0,50 centavos, aumentou aqui 0,80, foi 1,27, depois ele caiu, subiu muito, enfim, hoje ele está 0,78. Você pode perceber que em 10 anos ele foi de 0,50 centavos para 0,78 centavos, tá? É interessante aqui sim que, por mais que não tenha crescido tanto, é muito bom você ter essa métrica para você analisar se, ele agregou valor ao acionista, o cara que investiu, ele recebeu os dividendos todos os meses crescentes ou foi decrescentes? Como vocês podem ver nesse caso, como foi crescente, é algo positivo, ou seja, ele gerou valor ao acionista. E aí ele vem aqui, ó, ele coloca um retorno por cota nos últimos 12 meses, que é o interessante. Então, se você tivesse investido nesse fundo há um ano atrás, ele teria pago para você, em uma cota só, R$ 11,03, tá bom? E desde o IPO, ou seja, desde que ele entrou na Bolsa de Valores, que seria em 2010, ele pagou o total por cota R$ 108,46. O que é interessante também você ver aqui é qual é o objetivo desse fundo. E como é que eu vejo isso aqui no Fundos Explorer? Você desce aqui, ó, e logo de cara você consegue ver a descrição do fundo. Então ele fala, olha, HGLG é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Lembra que eu falei para vocês? Ou seja, são imóveis de verdades, imóveis físicos. Aí ele fala, o objetivo do fundo tem base de investimento em empreendimentos de galpões logísticos. Fundos como o HGLG têm o objetivo de comprar ou construir imóveis para alugar e gerenciar uma renda mensal. Como eu falei para vocês, que é aquela oportunidade de você ter um imóvel sem ter nenhuma dor de cabeça.
E aí você consegue ver toda a descrição aqui, ó, a característica, tudo, dá para você ver tudo. Aí você fala assim, tá, mas quanto que eu vou receber por mês desse fundo imobiliário, né, desse investimento que eu fiz? Como vocês podem ver aqui, ó, ele está aparecendo o último rendimento. Quer dizer que a cada R$ 171,50 você vai receber 0,78 centavos, tá bom? Então, quanto mais cota você compra, mais você recebe ao longo dos meses. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu peguei uma análise bem, meio que não é tão aprofundada assim, mas é uma análise que dá para você fazer, criteriosa, e já investir com base nesses critérios que eu apresentei aqui para vocês, tá bom? Espero que eu tenha agregado para vocês. Qualquer dúvida me chama. E é isso aí, gente. Espero que vocês invistam porque é uma ótima oportunidade de você ter uma renda extra sem fazer absolutamente nada.